Olá, pessoal. Então, esse aqui é o último vídeo em relação ao capítulo 14 do livro Texto Adotado. Esse vídeo vai trazer a resolução aí, né, dos exercícios 63, 67 e 70. A ideia é fazê-los aqui com vocês. Enquanto eu não tenho outras ferramentas, né, eu acabei digitando aqui as fórmulas principais para a gente fazer via a apresentação do PowerPoint, até porque a gravação parece que tem ficado melhor via Meet, né? E não no texto na folha de papel, tá? Então, vou ser bastante objetivo para não estender demais esse vídeo, mas tenho certeza que vai ser suficiente, então, para vocês compreenderem como é que a ideia dos exercícios. O primeiro exercício é 63, né? Lembrando que esses exercícios foram escolhidos de forma estratégica, né? Eles têm aí conceitos importantes, né? É uma represa, ela tem uma profundidade de 15 metros e ela tem um cano horizontal de 4 centímetros de diâmetro que atravessa a represa, né? Ele está numa altura D minúscula em relação à superfície de 6 metros. E essa tampa fecha essa abertura, né? Ele quer inicialmente a letra A determinar o módulo da força de atrito entre a tampa e a parede do tubo, e letra B, se retirada, qual é o volume de água que sai em 3 horas. Então, na letra A força de atrito da tampa, ela é a mesma que o líquido está exercendo naquele ponto, né? A gente tem a lei da ação e reação de Newton aqui, né? A gente tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, o que a gente vai calcular é a força que esse líquido, que essa coluna de líquido exerce nessa situação, tá? Então, para começar, né, o Dzão 15 metros, o cano e o Dzinho, extrair aqui os dados, e a gente parte, então, da fórmula que pressão é igual a força sobre a área, ou seja, a força que a gente vai ter naquele determinado ponto é a pressão que a gente vai ter do líquido sobre a área. Você sabe que pressão fala em coluna de líquido, né? Então, ρGD. Aqui a gente está falando de pressão manométrica. Por que eu não considero a pressão atmosférica aqui em cima do líquido? Porque essa pressão também está sendo exercida lá sobre a tampa. Então, elas, na verdade, vão se anular. O que vai interferir nessa força realmente é só a manométrica. Então, a gente só se preocupa com o ρg, que era o H, a gente substituiu pelo Dzinho minúsculo, e a área, então, da tampa, né, πr quadrado. Substituindo tudo aqui embaixo, né, vai perceber, cuidado que a gente transformou centímetros para metros, de diâmetro para raio, então ficou 0,02, encontrou que a força é 73,85 newtons sobre essa tampa, tá ok? E essa também, obviamente, aí vai acabar sendo a força de atrito, né, oposta como eu tinha comentado. Sempre importante destacar, quando vocês forem fazer esses exercícios, deem uma boa analisada nas unidades de medida, tá? Analisem, façam a análise dimensional, é bem importante em compreender aí as transformações das unidades. Né? Tá, retirei a tampa, qual o volume que sai em 3 horas? E aí agora entra a equação de Bernoulli. Por que entra a equação de Bernoulli? Porque ela vai relacionar não só a força, a pressão, mas ela vai relacionar a velocidade. E essa relação, né, de velocidade, ela muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho. Então, botei a equação de Bernoulli ali com os indicadores. O ponto 1 e o ponto 2 eu indiquei em vermelho, o que eu adotei ali. O ponto 1 e o ponto 2, na verdade, a diferença tá que eles estão na mesma altura, né? Eles têm a mesma pressão, se eles estão na mesma altura. Em qualquer ponto dessa linha que eu adotei como referencial, eu teria a mesma pressão. E a velocidade em 1 ela é muito menor que a velocidade em 2. Né? E isso tem a ver com o diâmetro, né? Olha o tamanho do diâmetro, se a gente pegasse, né, se fosse um quadrado aí, né? A área que eu tenho, né? Então isso é muito diferente. Como a equação de Bernoulli ainda bota o quadrado, aquilo que era muito menor vai ficar menor ainda. Então ele pode ser desprezível, né? Então a velocidade 1 eu vou desconsiderar, eu não estou preocupado com a variação de velocidade dentro da represa, e sim só com a velocidade no ponto 2, ok? E a pressão nos dois pontos é a mesma. Quando eu adoto isso, se eu olhar ali na fórmula do lado esquerdo,
Pressão 1 vai cancelar com pressão 2, a velocidade 1 ao quadrado ali eu posso anular, vai me sobrar ρ GY1, ok? É isso que vai me sobrar. Do outro lado da igualdade, em relação ao ponto 2, vai me sobrar, na verdade, quem ali? Só a velocidade 2, porque eu adotei aquilo ali como referencial, né? Então o y2 pode zero, né? Vezes ali aquele fator, aquele termo anula. Então eu fico com essa fórmula ali que relaciona a quantidade de altura que eu tenho de um lado, né? Na altura da represa, que na verdade o meu y1 ali vai ser o d, e a velocidade 2 que eu vou ter. Reescrevi aqui embaixo, cancelando a massa específica, porque é água, então ela cancela dos dois lados, e isolei. Então eu fiquei com a velocidade é igual a raiz de 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a altura da coluna de líquido. Substituindo, encontramos que a velocidade naquele ponto 2 é 10,85 metros por segundo. Ok? Percebam que a gente não respondeu a pergunta, né? A pergunta é qual o volume que sai em 3 horas. A gente tem a velocidade. Por que a gente escolhe esse caminho? Que com a velocidade a gente pode, né, aplicar a fórmula da vazão, que é isso que a gente vai fazer na sequência. Então, olha só, vazão, volume, é a vazão vezes o tempo. Eu tenho uma vazão em metro cúbico por segundo. Se eu multiplicar por segundo, eu vou ter um volume, porque ela só vai me sobrar 1 metro cúbico. Então, sempre que eu penso o volume, eu vou fazer vazão vezes o tempo. Quem é a vazão no ponto 2 ali, né? É a área vezes a velocidade, essa é a fórmula do R, da vazão, vezes o tempo. Então, πr ao quadrado vezes a velocidade, 2 vezes o tempo. Ok? Lembrando de novo, né, a questão deu diâmetro, tem que usar o raio, então eu dividi por 2, 0,02 aqui, né? E aí ele deu em centímetros e foi transformado para metro. Substituindo tudo na última linha aqui, percebam que surge um outro fator, o 3.600 segundo por hora. Por quê? Para transformar aí as 3 horas em segundos, tá? Porque senão a análise dimensional ali não fecha. Então, deem uma boa analisada também de novo aí na análise dimensional. E aí vocês vão chegar que o volume em 3 horas é 1,47 vezes 10 na 2 metro cúbico, né? Ou 147 metros cúbicos. Vão vazar nesse ponto 2 da represa em 3 horas. É um volume aí, né? 147 metros cúbicos é um volume bastante considerável, né? Uma aproximação de 147 mil litros, ok? Densidade da água aí, né? Então, percebam que a gente acabou fazendo várias considerações para aplicar o Bernoulli. E, na verdade, essa é a grande dificuldade de aplicar essa equação do Bernoulli. Ela é grande, ela precisa muitas vezes fazer várias análises aí, onde bota o referencial, o que considera isso não e tal, mas ela consegue se resolver, ok? Então, letra B, resolvida também, encontramos o volume em 3 horas. Então, fizemos aí o cálculo da força e calculamos o volume em 3 horas. O exercício 67, ele fala do medidor de Venturi. A gente já falou em outro vídeo aqui com vocês, né? E aí o medidor de Venturi, ele tem 2 segmentos e ele acaba, então, pedindo para a gente deduzir a velocidade V, né? Então, percebam uma questão, a letra A é deduzir essa velocidade V. Não vou ler o enunciado aqui, que vocês podem ler juntos aí depois, sozinhos depois, né? Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para o medidor de Venturi e deduzir essa fórmula que está no lado direito. 2 vezes a área, que é essa área no pescoço, que ele chama no estrangulamento, é uma areazinha, tem um Azinho aqui, um A menor, ao quadrado, vezes a diferença de pressão entre o ponto 1 e 2, tá? Dividido pela massa específica desse fluido que está dentro dessa tubulação, vezes a área desse segmento menor menos a área do segmento maior ao quadrado, tá? Então, percebam que ele dá aqui no ponto 1, Azão é a área maior, Vzão, na área menor, aqui no estrangulamento, no meio do tubo é Azinho, Vzinho. Percebam que tem um tubo conectando, ele funciona como um manômetro de tubo aqui, né? E essa coluna de líquido aqui, com essa diferença, a gente consegue associar
qual é a velocidade e, consequentemente, a vazão que a gente vai ter nessa tubulação. Como eu já falei, isso é bastante utilizado. Vamos deduzir a fórmula, então. Percebam o seguinte. Primeiro, precisamos relacionar a equação da continuidade. Nenhuma escolha aqui na dedução é aleatória, né? Ela está sempre remetendo a fórmula na versão final. Ela já mostra o que a gente quer encontrar no final. Então, a equação da continuidade, ela relaciona a vazão em dois determinados pontos. No ponto 1, vai ser a área vezes o volumezão ali, o Vzão, igual a vazão no ponto 2, que é a minúsculo vezes V minúsculo. Então, guardamos ela aí. Para a equação de Bernoulli, a gente vai considerar, conforme enunciado, que a variação de pressão nos dois pontos, 1 e 2, é P1 menos P2. Ok? E que não temos uma variação de altura. Essa tubulação está na horizontal. Então, se não tem variação de altura, na equação de Bernoulli, aqueles termos relacionados a y1 e y2 já se cancelam e pode sair. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente reescreveu na última linha desse slide, eu reescrevi nessa última linha do slide, a equação de Bernoulli, substituindo, jogando P2 para o lado esquerdo da equação, então eu troco P1 menos P2 por ΔP, e já eliminei aí o termo relacionado às variações de altura, considerando que está na mesma altura. E eu fico com isso aqui. Percebam que tem uma sutileza nesses dois termos com velocidade, um é o Vzão maiúsculo ao quadrado, e o outro, do outro lado igual, é o V2 minúsculo ao quadrado. Agora, nós temos duas equações, né? E elas relacionam Vzão e Vzinho. Tá? A equação que a gente está tentando deduzir, ela vai aparecer o ΔP, ela vai aparecer o Azão, o Azinho, e ela, na verdade, vai ter a velocidade isolada aí, tá? Então, agora, o que a gente precisa fazer? Vamos trabalhar com as duas. A gente tem um sistema de duas equações. Isolamos na equação da continuidade o Vzinho, estava no slide anterior, só isolei Azão sobre Azinho vezes o Vzão, e joguei dentro da equação de Bernoulli que a gente tinha criado. Então percebam agora que a gente só tem aí o que de variável? Vzão maiúsculo ao quadrado, ou seja, a velocidade na parte maior do tubo, as duas áreas que são fáceis de medir, por isso que a gente trabalha com elas, e a diferença de pressão que vai ser medida pelo manômetro na prática quando utilizado o medidor de Venturi. Ok? Então agora o que tem que ser feito com essa última equação do slide aqui? Trabalhar algebricamente. Então, reescrevi ela aqui, ó, né? E estou trabalhando algebricamente. O 2 que estava nos dois termos passou só multiplicando. Eu multipliquei todos os termos por 2, né? Fica mais fácil de explicar. Então, fiquei com 2 vezes a variação da pressão. Cancelei nos outros dois termos. Joguei o meio ρ Vzão maiúsculo ao quadrado para o outro lado da igualdade e coloquei em evidência a massa específica V2 ao quadrado, né, Vzão maiúsculo aqui, o V maiúsculo ao quadrado. E aí fico com essa cara. É algebrismo, vai trabalhando com as variáveis, vocês fazem passo a passo aí, até porque como eu estou digitando no Word Equation, isso aqui demora muito, né, pessoal? Acabei poupando aí o caminho, um atalho, até para o vídeo não ficar longo. Olha que equação bonita. E aí, agora, daqui ele vai fazer o quê? O mínimo múltiplo comum do A minúsculo aqui dentro do colchetes, faz o mínimo múltiplo comum, tá? O denominador depois vai passar multiplicando, e a gente vai chegar, então, que 2, variação da pressão, vezes o A minúsculo ao quadrado, sobre o termo massa específica e as duas áreas, tá? Essa vai ser a velocidade, o V maiúsculo, na parte de diâmetro maior da tubulação, ok? Então tá aí a fórmula. Percebam que em relação à fórmula que foi dada no livro-texto como resposta, o denominador está invertido, né? Era Azinho ao quadrado menos Azão ao quadrado. Tá no livro-texto. A minha dedução me leva a concluir que tem que ser o Azão na frente. Por quê? Tem um erro de digitação, provavelmente, ali, me parece, ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Se fizer invertido, o Azinho é menor que o Azão. Então, a gente vai ter um termo negativo. E aí vai aparecer um número complexo, a raiz do número negativo, né? Fica muito estranho, tá? E uma coisa a mais que me leva a acreditar que a dedução que eu fiz aqui está correta, é que a letra B depois dá certa, tá?
No mundo prático, pessoal, como é que o medidor de Venturi é aplicado? Quem é essa diferença de pressão? Né? É o ρGH, considerando a densidade desse líquido cor-de-rosa, a aceleração gravitacional e a altura da coluna líquida do manômetro. Então, se a gente colocar esse ΔP aqui dentro, esse termo, a gente consegue substituir tudo e vai ficar, porque é fácil medir as áreas, né? As massas específicas. A gente vai ficar diretamente relacionada a isso. Altura vezes velocidade. Ainda daria para substituir essa velocidade pela vazão, que aí do lado esquerdo, a gente tem uma equação matemática que vai trabalhar então com vazão vezes a altura da coluna de líquido do manômetro, tá? Que não foi o que esse exercício perguntou. Ele só estou explicando como é que aplicaria a equação de Bernoulli. Então chegamos à forma com essa observação que tem uma inversãozinha aí no livro texto. E vamos para a letra B, em que ele diz o seguinte: qual a vazão em metro cúbico, segundo os dados fornecidos? Acabei só substituindo, né, aqui e encontrando 3,045. 3,055 metros por segundo. Aqui eu tenho a velocidade, não é a resposta ainda, tá? De novo, atentem-se às unidades de medida. Tem quilopascal aqui, então tem que multiplicar por 1000, 55 e 41. É um fator de 1000 aqui, né? Pascal, quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Professor, por que não transformou os centímetros ao quadrado aqui ao quadrado, né? Botei aqui, deu centímetro na quarta. Por que não? Porque aqui o numerador e o denominador vão se cancelar os centímetros na quarta. Então eu nem preciso me preocupar na transformação, tá? Isso não vai atrapalhar na conta, né? Como eu tenho no numerador e no denominador. Posso deixar assim, tranquilo? Então calculei a velocidade no ponto aqui maior, de diâmetro maior aí da tubulação, ok? Com isso em mãos, aí agora eu consigo ter a vazão em metro cúbico, né, calculada. A gente sabe pela equação da continuidade, a vazão é o quê? Área vezes a velocidade. A área, 64 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, transformei, 64, né, centímetros ao quadrado, eu transformei aqui para metro quadrado e multipliquei pela velocidade que a gente encontrou. Então, eu tenho uma vazão de 0,02 metros cúbicos por segundo. Tá? Por segundo. Então, se a gente quisesse, daria para fazer aí uma solução e encontrar qual, né, por hora, enfim, outras questões que a gente queira trabalhar. Mas percebam, voltamos aqui à fórmula da vazão da equação da continuidade. A gente tinha calculado a velocidade e não a vazão perguntada, 0,02 metros cúbicos por segundo nessa tubulação no medidor de Venturi, tá? E o último exercício, então, o 70, ele é o tubo de Pitot, ele é ainda utilizado próximo ao bico aí, né, dos aviões, para medir a velocidade. O tubo de Pitot, né, a geometria dele é essa que está no desenho aqui do livro, né? Percebam que tem um tubo maior externo, ele tem alguns furinhos ali chamados de furos B, e ali o ar pode entrar. Essa câmara, onde tem ar ali, que tem os furos B, elas estão conectadas a um manômetro líquido ali, né, que permite ter uma diferença de pressão com a coluna H. O outro lado desse manômetro está conectado com a ponta do tubo de Pitot. Percebam que esse caninho azul mais escuro, ele não abre para dentro da câmara. Ele vai direto com o lado do manômetro. Então é como se a ponta do tubo de Pitot fosse conectada de um lado do medidor U e o outro lado do medidor U está numa câmara que pode entrar ali do lado. Esse ar que vem da frente, e aí o enunciado diz, esse vento, a velocidade do ar aqui na ponta, no ponto A, é zero, né? No ponto B, não, né? No ponto B, a gente tem a velocidade do ar em relação ao avião. Então, esse equipamento, ele permite que a gente meça de forma indireta a velocidade do avião. O que a gente está medindo é a velocidade do ar em relação ao avião. Se a gente considerar que o ar está parado, a gente vai acabar medindo a velocidade do avião indiretamente, né? E aí aqui ele pede para fazer essa dedução aqui, dessa fórmula, então, que é a velocidade, né?
para medir usar essa formulazinha que permite a gente medir a velocidade, que ele encontrou com uma raiz de 2, massa específica do líquido, esse ρ ali primeiro da coluna, vezes G vezes H sobre a coluna do ar. Então, olha só, é isso que a gente quer fazer, pegar o tubo de Pitot e calcular essa formulazinha aí que vai permitir encontrar a velocidade do avião, tá? Como é que a gente comprovou, então? Letra A, peguei a equação de Bernoulli inteira, já transformei, em vez de usar indicadores 1 e 2, botei A e B aqui, para vocês visualizarem. Então, ponto A é a ponta do tubo de Pitot, ponto B é o furo na lateral do tubo de Pitot. Né? Percebam que vai ter uma velocidade nesse B aqui, vai fazer com que a pressão caia, né? E é por isso que a gente forma essa pressão de coluna de líquido no medidor. Ele já dá no enunciado que a velocidade em A é igual a zero, então a gente já tem um termo da equação de Bernoulli que pode ser eliminado. O YA é igual ao YB, ou seja, as alturas a gente considera mesmo, o tubo de Pitot não tem nenhuma dimensão de altura que possa ser considerado, então a gente elimina mais dois termos, né? O ρ e y de cada equação, eles se cancelam, como os dois são iguais. Então a gente reescreve aquela equação lá em cima como pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B, mais meio densidade, massa específica do ar, o hábito da densidade, vezes a velocidade no ponto B ao quadrado. O que a gente isola para encontrar o que a gente está procurando é a velocidade no ponto B. Tá? Então, percebam o seguinte, a diferença de pressão é PA menos PB, ok? A diferença de pressão que a gente tem entre os dois pontos. Essa diferença de pressão, ela vai ser exatamente quem? A diferença de pressão do meu manômetro em tubo. Quem é a pressão manométrica ali no tubo? É a massa específica do líquido e não do ar. Aqui a gente tem que cuidar só para evitar confusão. G vezes a alturinha que vai estar sendo medida ali. Hoje nos aviões isso é feito de forma eletrônica, né? Ninguém fica lá fazendo a leitura, né? Tem um sistema digital que transforma, inclusive, e aparece a velocidade do avião no display, né? Para o piloto. Então tá. Olha só, a forma que a gente tinha no slide do anterior, é essa em negrito, eu substituí o PA menos o PB por ΔP, né? Na verdade, não por ΔP, pelo ρ líquido GH. Então eu vou ficar com uma forma que vai dizer assim, ó, a massa específica do líquido lá do meu manômetro vezes GH é igual meio massa específica do ar, que está no entorno do tubo de Pitot, VB ao quadrado. Se vocês trabalharem com essas duas fórmulas, né, não é muito difícil vocês chegarem aqui, então, a raiz vem do quadrado, esse Vzinho que está na última é o VB, tá? Só botei até aqui o VB para ficar claro que é a velocidade no ponto B, tá? O 2 passa multiplicando, o ρ do líquido, GH e A. Então, com a coluna do líquido aqui embaixo, a densidade, a massa específica dos dois, do ar e do líquido, a gente pode descobrir, é muito fácil, né? Tem tabelado. A gente consegue medir a velocidade do avião, então, por uma medida. Ok? Então, fizemos a primeira parte do exercício, que é a dedução aí da fórmula da velocidade para o tubo de Pitot. Na letra B, ele dá alguns parâmetros, né? Ele dá a massa específica do líquido utilizado, 810 metros cúbicos por quilograma por metro cúbico, se eu não me engano, né? Já substituí ali embaixo, a aceleração gravitacional, e aqui transformei o 26 centímetros em 0,26 metros, né? E aí a massa específica do ar. Substituindo e fazendo a raiz, me perdoem, a raiz aqui a perninha da raiz em cima do radical se estendeu demais, né? É só a resposta, né? Então a velocidade é 63,33 metros por segundo, baseado nos parâmetros aí dados pelo exercício, né? Ou seja, se esse manômetro, a gente fosse lá fazer a leitura no manômetro no tubinho de Pitot e tivesse 26 centímetros, ele estaria com uma velocidade de 63,33 metros por segundo. Ok? Então, esse é o último exercício aí que eu ia fazer com vocês. Esses tubos de Pitot, eles têm um sistema de aquecimento no avião, né? Porque como ele sobe a 10 km de altura, né, em velocidade de cruzeiro e tal, com velocidade de cruzeiro, ele congela. Então tem que ter um sistema de aquecimento. Alguns aviões caem aí porque disseram que o tubo de Pitot estava congelado, ou seja, ele não conseguia fazer a leitura real da velocidade. Então quando o avião se aproxima da pista,
a velocidade que o piloto está lendo lá no display não é a velocidade real, então ele pode se equivocar e chocar com uma velocidade muito maior com a pista e o avião, inclusive, explodir, né? Ter pegar fogo e ter problema, então, de aterrissagem, né? Então, esse é um dos problemas, e aí eles fazem um sistema de aquecimento. Tu tem mais de um de tubo de Pitot, e ele vai fazendo uma análise dos dois, né? Se tu aplicar. E hoje, claro, né, pessoal, a gente tem o sistema GPS também, que aí ajuda, aí, colaborando aí com sistemas de segurança. Ok? Peço desculpas por ter acelerado tanto a explicação dos três exercícios, eu acho que são suficientes aí para vocês conseguirem entender, compreender. E esses exercícios eles foram escolhidos estrategicamente, seja pelos conceitos, seja por uma aplicação e pela dedução, que às vezes não é tão trivial assim de fazer, tá bom? Então, fico aí à disposição para vocês com dúvidas né, tenho certeza que essa lista de exercício toda sugerida aí é bastante importante aí para internalizar o conteúdo de fluidos do capítulo. Ok? Abraço, pessoal.